Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 13 de agosto, quinta-feira. Não é sexta-feira 13, mas é quinta-feira 13 para o Fabrício Queiroz. Acabamos de publicar aí a decisão do ministro Félix Fischer, do STJ, que derrubou aquela polêmica liminar do João Otávio de Noronha que ele deu no plantão do judiciário, né? E que tinha então transferido o Queiroz e a sua esposa para a prisão domiciliar, o regime domiciliar. A gente sabia, né, que era uma decisão esdrúxula, cheia de problemas, precária, né, e estávamos aguardando o retorno do ministro Félix Fischer, que é o relator desse caso da rachadinha no STJ, ele também é o relator da Lava Jato no STJ, enfim, é um ministro que tem uma conduta bastante correta aí na interpretação da lei, da Constituição, e a gente então aguardava ansiosamente aí que ele revisse, né, que ele derrubasse essa liminar do João Otávio de Noronha, o que acabou acontecendo. Só não o fez antes porque teve aí alguns problemas, né, alguns percalços no retorno do recesso. Ele teve um problema de saúde, teve de operar de urgência, né, uma hérnia, depois recebeu alta, teve uma recaída, voltou para o hospital, ficou mais uma semana. Então, finalmente, aí no fim de semana passado, ele se recuperou definitivamente, voltou para casa e agora, ontem, ele retomou aí os seus trabalhos, os processos que já estavam aí aguardando ele no seu gabinete. Então, hoje sai essa decisão, vale para o Queiroz, vale para a esposa. Neste momento aqui que eu estou gravando para vocês o vídeo, ainda não há uma decisão em relação ao habeas corpus que o Queiroz impetrou lá no STF, lembrando que ele, obviamente, já esperando uma decisão desfavorável por parte do Félix Fischer, ele recorreu ao STF e caiu justamente com o Gilmar Mendes, né, esse habeas corpus. O Gilmar pediu informações ao STJ do caso e nós estamos monitorando, então, para saber como que será essa decisão, se ele mantém o Queiroz lá na domiciliar e a esposa, ou se segue aí o entendimento do relator, do Félix Fischer, e manda o Queiroz para a prisão. Vamos aguardar, vamos monitorar e vocês vão ficar sabendo em primeira mão o que o Gilmar vai decidir. Bom, além disso, o que eu destaco para vocês? Tá? Nós tivemos aí um julgamento importante no Supremo, por 9 votos a 1, o Supremo resolveu não, né? Ele, na verdade, ele repisou um entendimento de que a ABIN não pode ter acesso a dados que são protegidos pelo sigilo constitucional, né? Dados bancários, fiscais, telefônicos, telemáticos, que só podem ser acessados pelo Ministério Público, pela polícia, e sempre com ordem judicial. Então, a ABIN não pode ter esse tipo de acesso, mas o texto do decreto Bolsonaro, que fez aquela reestruturação, né, da ABIN, criou o Centro Nacional de Informações, que é uma reedição do SNI, né, da época do regime militar. A gente mencionou, ressaltou, assim que foi publicado esse texto, o texto era genérico demais, né, permitia aí uma série de arbitrariedades. E aí o PSB e a Rede recorreram ao Supremo, especialmente para delimitar este aspecto, né, do texto que falava sobre a requisição, o poder de requerer informações, dados pessoais de interesse de uma determinada apuração da agência de inteligência. Então, o único voto contrário foi do Marco Aurélio, que é sempre do contra, né, e a maioria, só o Celso de Mello não participou do julgamento, mas o resto todo decidiu, então, repisar o conceito de que, olha, a ABIN não pode fazer interceptação telefônica, não pode obter dados protegidos por sigilo, e sempre com autorização judicial, né, e só os órgãos realmente que estão, vamos dizer assim, habilitados para esse tipo de coisa. Então, o STF deu um duro recado para o Bolsonaro. Ele pode muito, como presidente da República, mas não pode tudo. Esta demanda, né, da ABIN por mais poderes, ela é antiga. Eu posso aqui relembrar para vocês que desde a época do Lula, o Lula tentou dar esse tipo de poder para a ABIN, não conseguiu. Depois colocou o Paulo Lacerda, que era diretor-geral da Polícia Federal, colocou no comando da ABIN, justamente o contrário que o Bolsonaro quer fazer, né? Tirar o ramagem da ABIN e colocar na Polícia Federal, mas que no conceito é o mesmo, é tentar aproximar as duas instituições. Isso não dá certo, não deu certo na época do Lula. Acabou descambando num escândalo, porque o Paulo Lacerda passou a utilizar, né, já como diretor da ABIN, passou a utilizar agentes da ABIN
em parceria com agentes da PF em investigações judiciais. Então, isso não pode, né? Isso anulou uma série de operações, isso criou um problema enorme. A gente acabou aí vendo muita coisa aconteceu nessa ocasião, inclusive em relação a essa coisa de grampo, né? Porque aí o governo, né, os órgãos, estados, os órgãos federais, os órgãos estaduais, todo mundo começou a querer ter o seu próprio guardião, né, que é aquele sistema de interceptação telefônica. Então, olha, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo resolveu ter. O que sabe que aconteceu? Em determinado momento, a gente tinha mais de 400 mil escutas em atividade no país, né? Ilegais a maioria. Isso gerou uma CPI, a CPI das escutas telefônicas. Ministros do Supremo foram grampeados ilegalmente. Então, assim, nesse estado de coisas, né, parece que a gente está revivendo a história, né? E aí o que aconteceu? Teve a CPI acabou não indiciando ninguém, mas trouxe à tona toda essa problemática. De lá para cá, gente, todo esse sistema de interceptação telefônica evoluiu muito, né? A tecnologia de interceptação telefônica evoluiu muito. A gente, né, lembra recentemente a tal das maletas do Renan, quer dizer, tudo isso evoluiu. Vocês vão lembrar que dias atrás o Supremo estava trocando as janelas, né, justamente para evitar, agora estão colocando vidros blindados para evitar que sejam alvos de monitoramento por maletas que você possa colocar ali e posicionar a 500, 800 metros do Supremo e captar conversas dentro dos gabinetes. Então, esse é o estado de coisas, né? A gente começou a sentir esse clima já no início do governo Bolsonaro, esse climão de um monitorar o outro, né? O Bolsonaro tem essa coisa dele de achar que todos são inimigos, né? Então, isso se traduz naquilo que vocês todos já conhecem, já sabem, a gente viu naquela reunião do dia 22, ele quer ter o serviço dele de informação, mas é realmente uma obsessão por controle, pelo monitoramento dos inimigos políticos. E aí inclui qualquer um que fale contra, né? Só um pouquinho aqui. Eu sempre deixo ligado esse negócio. Desculpa. Então, assim, nós vimos recentemente, inclusive, vários episódios, aí, essa coisa de dossiê do André Mendonça, as próprias tentativas de controle do Augusto Aras, né? Nós fizemos um gabinete de crise sobre esse governo que quer controlar tudo, né? Então, tá aí, a STF decidindo que, olha, não pode, tá? Pode muito, mas não pode tudo. O uso da máquina para vigilância social, ele deve ser refutado de forma veemente pela sociedade, ainda mais uma sociedade livre, né, uma democracia, onde deve prevalecer o Estado Democrático de Direito. Então, fica aí o recado do STF para o Bolsonaro. Bom, além disso, a gente tem aí uma segunda derrota, né, do João Otávio Noronha, não só a liminar do Fischer, a decisão do Fischer que derrubou a liminar, mas também o adiamento, mais uma vez, da votação do projeto que cria o TRF6, que isso é uma demanda aí do João Otávio Noronha, colocar o filho, enfim, é um gasto desnecessário, vem insistindo com isso, e a gente vem pressionando o resto da imprensa, muita gente falando justamente para que fazer isso agora, não precisa, né? E hoje, então, o Rodrigo Maia resolveu adiar mais uma vez essa votação, espero que se inedie, né? O que mais eu destaco para vocês? Bom, um tema interessante que a gente abordou ontem no Gabinete de Crise, né, a nomeação do Wilson Treza como colaborador eventual do CNMP. Então, a gente apurou que tinha algumas informações que ele poderia estar ali para fazer apurações de interesse do Augusto Aras, né, inclusive contra a turma da Lava Jato. E aí, eu conversei, né, com o promotor Nelson Lacava Filho, que simplesmente é o auxiliar, né, é o conselheiro auxiliar aqui do CNMP, da Comissão de Preservação de Autonomia do Ministério Público, que é justamente onde o Wilson Treza vai trabalhar. A comissão é presidida pelo conselheiro Marcelo Weitzel, e aí o auxiliar dele, que é o Nelson Lacava, me disse o seguinte, entrevistei ele me disse o seguinte: Cláudio, o Treza não vai investigar nada, ele vai atuar na contra-inteligência para evitar sabotagens,
para garantir a proteção dos promotores que sofrem ameaça, ou seja, uma espécie de segurança institucional do próprio CNMP. Então, ele me falou, gostaria de esclarecer que a vinda do TRESA não tem relação nenhuma com a Lava Jato, ele vai orientar nosso trabalho em termos nacionais como um consultor. Não vai fazer operação de inteligência, nada disso. Ele vai sanar uma carência que temos no que diz respeito à contra-inteligência e à proteção física dos nossos membros. TRESA é um servidor de carreira, um oficial da ABIN, um indivíduo que presta serviço ao Estado brasileiro há mais de 40 anos. Ele foi diretor da ABIN no governo do PT porque era o mais capacitado. Bom, essa é vamos dizer assim, a justificativa, então, da turma aí do CNMP que convidou, né, o TRESA para ser essa espécie de consultor, diz que não vai nem receber salário. Então, ok, está aí dado o recado, a gente vai acompanhar. Falei para vocês já também que o Gilmar, né, está aí analisando esse HC do Queiroz, nós estamos acompanhando para poder ver o que sai. Além disso, o que eu destaco aqui para vocês? O Weintraub virou persona non grata aqui no Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou por unanimidade conceder o título de persona non grata ao Weintraub, justamente por ele ter dito o que disse, né? Sobre Brasília. Então tá aí. Não merece consideração desta cidade. Veio para trabalhar aqui, mas é incompetente, ingrato, mal educado. E está aqui, então, olha. Quem mais recebeu esse título? O ditador Augusto Pinochet, o George Bush e o embaixador do Canadá, Jean-Pierre Janot, tá? Que proibiu a importação de carne bovina brasileira. Então, aí o Weintraub fazendo história. Bom, a gente pode falar aqui da Covid. Infelizmente, aí mais um recorde, né? Deixa eu pegar aqui o número certinho para vocês. Olha. 1.301 mortes, tá? Nas últimas 24 horas. Isso, informações aqui do consórcio, né? Que faz aquela verificação diretamente nas secretarias estaduais. E 1.262 mortes em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, subiu para 105.463 o número de vítimas fatais da doença no país. De ontem para hoje foram identificados mais 60.091 diagnósticos positivos, ou seja, a gente realmente continua com a contaminação altíssima. Aquela informação de que tinha baixado, ela não se traduz na realidade aqui dos números, né? Então, infelizmente, essa situação. Uma outra notícia de destaque aqui para vocês, ainda em relação à Covid, é que 12 governadores brasileiros já foram diagnosticados aí com a doença. Wilson Lima, né, anunciou hoje nas redes sociais que seus exames deram positivo. Além dele, Wilson Witzel, Helder Barbalho, Paulo Câmara, Renan Filho, Antônio Denário, Renato Casagrande, Mauro Mendes, Carlos Moisés, Belivaldo Chagas, Eduardo Leite e João Dória. Tá? E Estado de São Paulo, falando em João Dória, bateu novo recorde de casos por mortes em Covid. Então, mostra a ineficiência da estratégia aí do João Dória em, vamos dizer assim, conter a disseminação dessa doença. 19.274 novos casos e 455 novos óbitos. A recusa do João Dória em promover um lockdown parece, então, estar dando frutos. Infelizmente, são podres, são frutos podres. Um outro registro importante é que a CGU identificou mais de 680 mil servidores públicos recebendo o Corona Voucher. Repasses regulares soma quase 1 bilhão. Então, Bolsonaro pode bater no peito e dizer que não tem corrupção no seu governo. Isso aqui é uma espécie de corrupção, gente. Como é que você libera recursos para servidores, recursos aqui que deveriam ser um recurso emergencial para pessoas pobres, né? E servidor público recebendo. E o pior, né, é o sujeito receber e não devolver e não comunicar. Então, aqui, olha, realmente é uma situação triste. 14.100 agentes públicos federais, 52 mil servidores militares, 950 funcionários estatais e 613,4 mil servidores estaduais e municipais. É uma vergonha. É uma vergonha. E nós tivemos a notícia mais cedo aí que o governo estava elaborando, justamente ontem naquela reunião lá do teto, né? MP de crédito extra de 5 bi para obras.
né? O Rodrigo Maia disse que é inconstitucional a estratégia do governo de usar uma MP para abrir crédito extraordinário para aquelas obras de infraestrutura, né, do PAC 2, do PAC 3, do PAC bolsonarista, sei lá como a gente pode chamar isso. Eles continuam insistindo em furar o teto. E aí você pensa assim, não, mas o Bolsonaro disse ontem que respeita o teto. Aí hoje ele disse o quê? Acabou de dizer na live. A ideia de furar teto existe. Debate, qual é o problema? O ministro diz, presidente, já furamos o teto de 700 bilhões, dá para furar mais 20 bilhões? Eu pergunto, qual é a finalidade? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Ah, mas entendemos que água é para a mesma finalidade. E daí? Já gastamos 600 bilhões, vamos gastar mais 20 bilhões ou não? Segundo ele, o Guedes afirmou que o aumento de recursos para investimento público em obras poderia sinalizar ao mercado que o governo está furando o teto. O Paulo Guedes diz que está sinalizando para o mercado estar furando o teto, dando um jeitinho. O outro lá na ponta diz que não vai aceitar jeitinho. Em vez de ligar, telefonar, isso vaza aqui do nosso meio. Falou-se em fazer uma consulta ao TCU. Não fizeram, mas o pessoal vem como se estivesse tudo articulado para dar um grande golpe, furar o teto, como se alguém estivesse desviando dinheiro. A intenção de arranjar mais 20 bilhões é para a água no Nordeste, revitalização de rios, Minha Casa Minha Vida. Bolsonaro, fure o teto. Fure o teto. Fure o teto que o impeachment vem. Batata, né? É a tal da zona sombria. Então, você quer? Fure. E falou mais um bocado de besteira aí, obviamente, como sempre, né, na sua live. Está tudo registrado no nosso site, inclusive aí disse que está em vias de se reconciliar com o PSL, né, movimento, inclusive, que nós antecipamos aqui, começou no mês passado. E é isso, gente. Vocês brigam por político e eles sempre se acertam. Aliás, o nosso amigo aí, o Ricardo Barros, que assumiu a liderança do governo na Câmara, né, do PP, do Progressistas, do Centrão, deixou claro hoje em entrevista que esse tomar lá da cá é a política como ela deve ser. Então aí fica esse recado. Eu agradeço sempre a audiência, não deixe de deixar aqui o seu like, compartilhar o vídeo, comentar para a gente ter cada vez mais audiência no canal, cada vez mais relevância aí no algoritmo do YouTube. E eu vejo vocês amanhã no nosso gabinete de crise que vai estar porreta. Um abraço.